Ô, Gilmar, traz mais uma porra de uma cerveja aí que tá calor pra caralho aqui nesse bar do caralho, esse todo quente pra caralho. Pô, você tá incomodado, mete o pé, caralho. Ele tá te chamando essa porra. É, tu não vai me servir não? Tá gelado essa merda? Sempre tá quente, irmão. Porra, vai tomar no cu. Começou a Copa do Mundo FIFA 2026, a mais globalizada de todos os tempos, onde a gente vai ter aí 48 confederações, né, seleções de todo mundo, além de ser disputado em 3 países diferentes, México, Estados Unidos e Canadá, prometendo ser uma Copa do Mundo aí com bastante calor da torcida, principalmente pelo lado mexicano da Copa. Vai ser a primeira Copa do Mundo também em que vamos ter uma fase, por ter 48 seleções, a gente vai ter uma fase anterior às oitavas finais. Então, após a fase de grupos, ali a gente vai ter uma fase de 16 avos, né? E o Brasil está no grupo C. O Brasil está no grupo C com Marrocos, que já era grande parte já era meio que esperado e temido por grande parte da população, né? Marrocos, que foi a 4ª colocada da última Copa do Mundo, além de ser o atual campeão mundial sub-20, prometendo então ter mais uma geração aí de grandes jogadores para poder disputar as próximas Copas do Mundo e obter resultados como obteve na última Copa. Outra seleção que tem destaque é a seleção da Escócia. A Escócia, que o maior destaque foi a torcida na última Euro, que a torcida deu um show, fez uma festa maravilhosa, mas é um time que não é bobo. A gente tem ali vários jogadores que estão na Premier League, que jogam na Premier League, além do atual melhor jogador do último campeonato italiano. Então é uma seleção também que não é boba. Não é um jogo muito atraente, mas é uma seleção que promete dar trabalho. Outra novidade dessa Copa é a classificação vai ter uma fase antes das oitavas, né? E vão se classificar 8 melhores terceiros colocados. Sendo assim, acaba que o saldo de gol pode ser algo muito interessante e um ponto de desequilíbrio nessa Copa. Já que, por exemplo, num grupo, né? Eu não falei do Haiti, desculpa. Haiti também é a grande baba do grupo do Brasil. Então, quando as seleções têm uma seleção de um nível muito abaixo, como o Haiti no grupo do Brasil, acaba que o saldo de gols que você impõe sobre essa seleção vai fazer muita diferença para você se classificar entre esses 8 melhores aí. Então podem ter seleções se classificando com 3 pontos, com uma vitória sobre essas seleções de menor nível, e dependendo do saldo de gol, acabem conseguindo chegar à fase de mata-mata ali, para poder seguir a sua campanha. A seleção brasileira e todas as outras já conheceram os seus locais, as suas sedes, né, onde vão acontecer os seus jogos, os horários e os dias dos jogos. Então o Brasil vai ter ali um primeiro jogo em Nova Jersey, depois na Filadélfia e finalizando em Miami. Não é uma logística das piores, o Brasil tem uma boa logística. O ponto negativo é a questão, como está na costa leste, é a questão das condições climáticas que podem interromper muitos jogos, como a gente já viu acontecer ali na Copa do Mundo de Clubes. Tirando isso, é uma condição muito, muito interessante de logística. Outros países vão viajar mais, o Brasil também vai jogar, como a FIFA ela teve mais bom senso nessa organização do torneio em relação aos horários, em tentar colocar horários nos jogos em que premiem a torcida daquelas seleções, os países, colocar um fuso horário parecido com um dos países mais interessados naquela partida ali, no Brasil, jogo da seleção brasileira, com um horário que seja adequado para a população brasileira que esteja no país poder assistir também. Devido a isso, o Brasil vai jogar em horários muito bons, prevenindo a questão climática das altas temperaturas que fazem nessa região, nessa época do ano, né? Ali nos meses de julho a gente viu muitos times europeus e até brasileiros sofrendo com as altas temperaturas. O técnico Carlo Ancelotti deu uma entrevista esclarecedora. Ele falou sobre muitos pontos. Tiveram 2 perguntas ali, a gente não pode fugir do assunto. Sempre que vem a seleção brasileira é pauta, não tem como fugir do assunto Neymar. Foram feitas 2 perguntas para ele. A primeira sobre uma declaração do técnico marroquino, que achava muito mais tranquilo jogar com a seleção brasileira, que ele temeria mais a seleção brasileira se a seleção tivesse o Neymar. E o Carlo Ancelotti ignorou completamente essa pergunta, respondendo que
ele tem que se preocupar e treinar a seleção dele para o Brasil jogar com ou sem o Neymar, porque a seleção tem jogadores de alto nível e tudo mais, enfim. E numa segunda pergunta ele acabou se aprofundando mais no assunto, né? E falando sobre que o Neymar, que ele não tem rixa pessoal com nenhum atleta. O Neymar ele pode ser convocado, como pode não ser. Isso vai depender única e exclusivamente do desempenho dele em campo. Ele disse também que se o Neymar tiver melhor que os jogadores que ele convoca atualmente, ele vai estar na Copa do Mundo. Se ele não tiver no nível dos jogadores que estão sendo convocados, ele está fora da Copa do Mundo. A minha opinião, acho que quase todo mundo, quem me acompanha e meus amigos já sabem, eu acho que o Neymar foi muito refém das escolhas dele. E no nível físico, o Neymar veio para o Brasil e não consegue fazer tanta diferença. Temos que reconhecer que nos últimos jogos ele melhorou, apesar de estar jogando no sacrifício, né? Segundo ele, a grande imprensa de São Paulo, ele tem melhorado, mas os enfrentamentos que o Neymar tem no Brasil, o último grande jogo dele, que ele fez um hat-trick no Juventude, não se comparam aos enfrentamentos que os jogadores que jogam na Europa eles têm diariamente, né? Vale destacar que o Juventude está na zona do rebaixamento e não é por uma atuação que o Neymar que tem que ter um clamor tão grande assim para a convocação dele. O Neymar ele tem que estar num nível físico, não só na questão técnica, mas num nível físico de desempenhar, de conseguir marcar e de ter um enfrentamento com grandes jogadores do mundo. E não é pela questão técnica, né? Além da técnica, que todo mundo tem que admitir que o Neymar tem um talento absurdo, o Neymar tem que estar em condições físicas que propiciem a disputar com as melhores seleções do mundo, com os melhores jogadores do mundo, onde o futebol se joga num nível físico altíssimo. A gente viu também na Copa do Mundo de Clubes a diferença física no jogo Flamengo e Bayern, por exemplo, a diferença física que se impõe dos europeus para os times brasileiros, né? Então, além da questão técnica, que o Neymar é indiscutível, se ele estiver querendo jogar, tem o nível físico. Não adianta você convocar um jogador, assim como a gente disse anteriormente, ele está jogando no sacrifício para tentar livrar o Santos do rebaixamento, que hoje está muito próximo, mas não adianta você convocar o jogador que daqui a 2, 3 jogos não consegue competir com os principais zagueiros do mundo. Lembrando que o Brasil, passando de fase, que é muito provável, principalmente nesse formato em que até terceiros colocados se classificam, o Brasil vai ter um nível de enfrentamento um pouco mais forte com seleções ali de grupo de Holanda, Japão e Tunísia. O Brasil já teve enfrentamento recentemente e não foi nada fácil. Isso, rapaziada, esse foi o conteúdo de hoje, falando muito sobre Copa do Mundo, sorteio, a entrevista de Ancelotti e Neymar. Se você curtiu, deixa teu like. Você que assistiu o vídeo até o final, comenta aí. Hexa campeão, Hexa vem, porra!